aí, galera, beleza? Estamos aqui para ajudar você no TD 5, um TD de um tema clássico em nível de UERJ, em nível de Enem também, porque o tema é eletrodinâmica, as leis de Ohm e associação de resistores. Então vamos lá, tranquilidade, algumas armadilhas que a gente vai chamar a atenção, mas mola de massa, você sabe como é que é. Questão número 1, tradicional questão de primeira lei de Ohm. Você sabe muito bem que a primeira lei de Ohm fala que a DDP e a intensidade de corrente são diretamente proporcionais. Logo, a resistência é uma constante. U igual a RI. Ele fala aí da corrente que pode atravessar o corpo humano e fala que a resistência elétrica de uma criança, 1 vezes 10 a quarta resistência elétrica de uma criança, e que ela vai ser submetida a uma tensão de 110 volts. Tranquilidade total, né? U igual a RI, uma questão mais imediata, mais parecida com aquilo que a UERJ nos apresenta. U igual a RI, corrente 1,1, 10 a menos 2 amperes, passando 10 a quarta para lá, lembrando que o sinal do expoente troca. Então, tranquilidade, mola e demais. Letra E, aplicação da primeira lei de Ohm. Questão número 2, já começa a trazer uma associação de resistores ligada em terminais. Você dá uma olhadinha nessa questão, fala que o Rafael tem um chuveiro. O professor Rafael Teixeira de Química tem um chuveiro, que ele morava em Natal e que veio para o Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Lá em Natal, a rede elétrica é de 220 volts. Lá em Natal, a rede elétrica, 220 volts. E ele estabelece com clareza no texto que o Rafael ligava o chuveiro nos terminais K e M. Se ele ligava nos terminais K e M, ele está usando os dois resistores, que por sua vez, mesmo o pessoal de humanas sabe, esses dois estão em série. Se eles estão em série, eu vou ter aqui uma resistência equivalente, que por sua vez vai dar 20 ohms, porque em série a gente soma os resistores. Então lá em Natal, aonde o Rafael usava o chuveiro a 220, esse chuveiro tinha uma resistência de 20 ohms. De novo, a primeira lei de Ohm presente, U igual a RI, eu acho que a corrente Natal que circulava ao chuveiro, 11 amperes. Quando ele veio para o Rio de Janeiro, a questão fala que a DDP, a diferença de potencial, é 110 volts. E que no Rio de Janeiro, ele liga o chuveiro entre K e L. Se ele liga entre K e L, ele só vai usar esse resistor. Essa parte do circuito está desligada. Ligou entre K e L. Logo, temos uma resistência de apenas 10 ohms. Fazendo U igual a RI, corrente no Rio de Janeiro, 11 amperes. Conclusão, Natal e Rio de Janeiro, a corrente no chuveiro é a mesma. E aí ele continua na questão. Ele quer saber a quantidade de calor por unidade de tempo que é fornecida à água. Definição clássica de energia. Potência vezes tempo. Muito bem. Passa o tempo para lá, vai tempo, vai para lá. Energia sobre o tempo. Isso é igual a potência. Potência elétrica, U vezes I. Mas se você observar bem, a corrente Natal no Rio de Janeiro ela é a mesma constante. Então, de quem depende essa energia no tempo? Esse calor liberado no tempo? Apenas da tensão. Ou seja, maior tensão, maior energia no tempo. Menor tensão, menor energia no tempo. Conclusão, letra A, que é aquilo que nos diz que a corrente elétrica é a mesma e menos calor por unidade de tempo é fornecida à água quando se compara Natal com Rio de Janeiro. Letra A, tranquilidade total na questão. Mais uma questão, mola de massa para você. Questão número 3, ela vem nos trazer o seguinte. Um cuidado muito grande com esse tipo de armadilha. Essa é uma armadilha clássica de prova. Ele fala o seguinte, que são 3 lâmpadas iguais. Iguais quer dizer iguais.
ligadas numa tomada. Pô, tranquilo. Aí ele fala pra gente que passa uma corrente elétrica no ponto P e uma corrente elétrica no ponto Q. Beleza. E traz pra gente que num determinado instante a lâmpada L2 vai queimar. E aí ele vem em cima dos argumentos do que acontece com a corrente. Isso é extremamente clássico em prova. Observe. Se eu tenho 3 lâmpadas iguais, em cada uma delas, eu tenho uma corrente I. Lógico que eu vou ter que entrar com 3I de corrente. Conclusão, a corrente que passa em P é 3I e a corrente que passa em Q, elementar, I. Queimou a lâmpada 2. Queimou a lâmpada 2, ela sai do circuito. Ô, criatura, se você tira a lâmpada do circuito, eu não preciso mais alimentar aquela lâmpada. Se eu não preciso mais alimentar aquela lâmpada, eu não preciso mais dessa corrente I. Qual é o erro que você comete e que é extremamente clássico? Você continua entrando com a mesma corrente. Aí você coloca 1,5 e 1,5. Nada a ver. Por quê? Se você tirou a lâmpada 2, você não consome mais a corrente relativa a ela. Na sua casa, você ligou uma lâmpada e ligou a televisão, você está consumindo corrente para a lâmpada, para a televisão. Desligou a televisão, você só precisa da corrente para a lâmpada. Então, se eu tenho agora 2 lâmpadas, eu preciso de I. Conclusão, eu vou entrar com quanto? 2I. Logo, a corrente que passa por P, ela diminui. Vocês costumam dizer que essa corrente é a mesma. Não é a mesma, eu não tenho uma lâmpada. Eu só preciso de 2 correntes. 2I. E a corrente aqui na lâmpada 3 é a mesma, ela continua funcionando normalmente, estão ligados em paralelo, você não mudou a tensão sobre ela. Armadilha clássica de prova. Questão, resposta, letra E. Questão número 4, mais uma questão falando de lâmpada, falando de brilho de lâmpada. Ele mostra essas associações, fala que as lâmpadas são todas iguais e a bateria também. E aí ele vem falar sobre a potência em cada lâmpada. Cuidado, é a potência em cada lâmpada. É a potência na lâmpada Q, é a potência na lâmpada R, é a potência na lâmpada S. Não é no circuito, não é na associação. É em cada lâmpada que ele está falando. Muito bem. Se você observar bem, essa lâmpada aqui está ligada direta na bateria. A tensão nela vale U. Elementar. A lâmpada R também está ligada direta na bateria. Ah, mas Joca tem outra lâmpada. Eu sei. Só que essa lâmpada está em paralelo. As duas têm a mesma tensão. Característica da associação em paralelo. E isso aqui é muito clássico em nível de UERJ, hein? Atenção. Essas duas estão em quê? Estão em série. Característica de uma associação em série. Você vive dizendo por aí que a corrente é a mesma. Tudo bem, eu concordo, mas tem uma característica anterior que é mais importante. A tensão se divide. Numa associação em série, a tensão se divide. Como as lâmpadas são iguais, a tensão se divide ao meio. Então, se eu tenho U, aqui eu tenho U sobre 2, aqui eu tenho U sobre 2. Então, cuidado. Para com essa mania de ficar aqui. Associação em série, a corrente é a mesma. É, mas tem uma característica anterior a isso que é muito importante. É lembrar que a tensão se divide. Isso é muito fundamental. Conclusão, lembrando que P é U ao quadrado sobre R, como as lâmpadas são iguais, o R é o mesmo. Então, para comparar a potência, é só comparar a tensão na lâmpada, não é na associação, é na lâmpada. Conclusão, PQ é igual a PR, porém PR é maior que PS, porque em S eu tenho apenas U sobre 2. Resposta, letra B. Questão 5, tradicional, né? Uma questão de associação mista. Mas olha o cuidado que você tem que tomar. Eu tenho um curtor no meio do circuito. Aquela técnica que é muito boa de fazer, muito boa mesmo, que é você numerar os nós do circuito. Então aqui é A, aqui eu vou chamar de C, é o ponto onde a corrente pode se dividir, a gente chama de nó. Aqui é D.
Como esse nó está ligado nesse por um fio sem resistência, eu vou repetir a letra, porque o potencial é o mesmo do ponto, não há DDP aqui, ligado a este, também por um fio sem resistência. Também repete a letra. E aqui é o ponto B. Técnica muito boa, redesenhar o circuito. Porque quando você redesenha, quem tiver em curto já sai, fica tranquilão de resolver. Olha que moleza. Vai! A. Do A para o C, nós temos um resistor de 2 ohms. Olha que tranquilidade. Agora vamos lá, devagarinho. Do C nós vamos para o D. Só que do C para o D eu tenho 2 caminhos. Eu posso vir por aqui, onde eu encontro um resistor de 4 ohms. Mas também posso vir por aqui, não posso, galera? Onde eu encontro um resistor de 4 ohms. Os dois estão em paralelo. Show. Depois do D, vamos para o B. Do B para o B, 6 ohms. Pô, Joga, cadê esses 2 resistores de 8? Quando você redesenhou, eles apareceram? Não. Então é porque eles estão em curto. Eles não funcionam naquele circuito. Olha que circuito molinho. Tranquilidade total, hein? 4 com 4 em paralelo. Pega o valor do resistor, divide pelo número de resistores. 4 sobre 2, 2 ohms. E aí 2 ohms com 2 ohms, com 6 ohms, em série. Em série, para eu achar a resistência equivalente, eu somo 2 mais 2 mais 6, 10. Como a banca falou que a tensão é 120, a primeira lei de Ohm de novo, U igual a RI, a corrente 12 amperes, letra A. Porque ele pede a corrente que passa no resistor de 6 ohms. E a corrente que passa no resistor de 6 ohms é a corrente total do circuito. Tranquilidade total, questão 5, vamos para 6. Chegando na 6, encontramos um gráfico. Que não é muito o seu forte, mas vamos devagarinho. Na ordenada, a tensão. Na abscissa, a corrente. Resistor R1, resistor R2. E aí essa questãozinha 6 traz a segunda lei de Ohm, que fala do valor da resistência ligado ao material que a compõe e a geometria desse resistor. Ou seja, R igual a ρ, L sobre A. Ρ é chamado resistividade do material, logo depende do material. L é o comprimento do resistor e é a área de seção. A é a área de seção. E aí ele vem pedir para a gente qual é a razão entre as resistividades ρ1 e ρ2. Interessante, porque ele fala no texto, observe bem no texto, que eles são feitos de materiais diferentes, mas que as dimensões geométricas são iguais. As mesmas dimensões, ou seja, o L sobre A, que são as dimensões geométricas, é o mesmo para os dois. Mola demais. De quem a resistividade depende? Da resistência. Proporção direta, ρ1 sobre ρ2, R1 sobre R2. E como é que eu vou achar o resistor no gráfico? Você tem o U e tem o I, U igual a RI, 8 por 0, 4, 2 por 0, 2, 10 sobre 20, 1 meio, letra B, tranquilidade total. 7ª questão, né? A primeira discursiva. Ela traz pra gente uma associação mista de 7 resistores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, onde cada um vale 2 ohms, ligado numa rede de 12 volts. E aí, ele fala uma pergunta muito simples, uma questão bem de acordo com a segunda fase da UERJ, bem de acordo. Qual é o resistor que tem a maior tensão? Ele falou que os resistores são iguais. Está bem claro no texto isso. Todos valem 2 ohms. Nem preciso usar os valores. Olha que tranquilidade. Se são todos iguais, calma e bem devagar. Se no resistor 1 passa a corrente I, no 2 passa I, no 3 passa I, no 4 passa I. Os 4 são iguais, estão em paralelo. E aí, pela lei dos nós, I com I, pelo resistor 5 vai passar 2I. A mesma coisa no resistor 6, 2I. 2I chegando, sai 4I no resistor 7.
Tranquilidade. O igual a RI, o R é o mesmo. Onde tiver a maior corrente, vai ter a maior tensão. Resistor 7, a questão simples, no nível do que a UERJ apresenta hoje em segunda fase. Questão número 8. Mais uma vez um gráfico. E cuidado, hein? A primeira coisa que a gente tem que fazer numa prova, quando pega o gráfico, é observar bem quem está na ordenada e na abscissa. Olha o que o TD5 nos traz na questão 6. Ordenada tensão, abscissa corrente. Olha o que o TD5 nos traz na discursiva número 2. Corrente na ordenada. Não vai me cometer essa bobeira de trocar e achar que tudo é U versus I. Cuidado. I versus U. Primeira coisa quando aparecer um gráfico, verifica quem está na ordenada e quem está na abscissa, para não fazer bobeira, para não cometer um erro bobo, pelo amor de Deus. Vamos juntos? Essa questãozinha fala, que traz esse gráfico, e fala que R1 e R2, são dois resistores, são ligados em paralelo. Joca já fez você, ó, Joca já ajuda, R1 e R2. Ligados numa tensão de 40 volts. E ele quer saber qual é a potência dissipada na associação. Observe bem o seguinte. Primeira coisa que vocês querem fazer é achar logo o R1 e R2. Não precisa. Lê o gráfico. Os dois estão em paralelo ligados em 40. Então eu tenho 40 volts em R1, eu tenho 40 volts em R2. Se eu for no gráfico, olha que moleza. Tranquilidade. 40 volts para R1, qual é a corrente que passa nele? 0,1 amperes. 40 volts para R2, perdão. 40 volts para R1, qual é a corrente que passa? 0,2. Isso quer dizer que no R1 está passando 0,2 e no R2 está passando 0,1. Fala pro Joca. Fala pro Joca. Quanto é que está entrando de corrente aqui? 0,3. Como ele pediu a potência da associação, a minha associação tem 40 volts de tensão e 0,3 amperes de corrente. Definição clássica de potência elétrica, U vezes I, 40 vezes 0,3, 12 watts é a potência total da associação. Nem precisei achar R1 e R2. Mola de massa. Nona questão, terceira questão discursiva, tradicionalíssima questão de chuveiro. Aqui temos uma chave seletora que pode ser ligada em A, em B ou em C. O que vai acontecer? A banca está perguntando para a gente, para você associar as posições A, B e C com desligado, inverno e verão. Jovem, primeiro passo sem pensar muito. Se você ligar a chave em B, você repara que o circuito fica aberto. Não se liga a lugar nenhum. Ou seja, o chuveiro está desligado. Tranquilo. Tranquilo. Agora vamos devagar. Se eu ligar em A, olha aqui, olha bem para cá. Olha bem para cá. Se eu ligar em A, o que vai acontecer? Vou desenhar para você. Se eu ligar em A, o meu circuito vai ser isso aqui. Ou seja, composto apenas por que resistor? R1. Se eu ligar em A, a chave em A. Se eu ligar a chave em A, eu tenho apenas R1. Se nós ligarmos a chave em C, o que vai acontecer? O nosso circuito vai ser formado por isso aqui. Ou seja, ele é formado por R1 e R2, que por sua vez estão em série E. Então, ao ligar em C, eu tenho R1 mais R2. Potência? Tensão ao quadrado sobre R. Não importa se eu ligo em A, em B ou em C, a tensão é a mesma, é da rede elétrica. Tensão é a mesma, maior R, menor potência. R1 mais R2 é maior que R1. Se R1 mais R2 é maior que R1, maior R, menor potência. Esquenta menos a água, posição verão. Menor R, maior potência. Esquenta mais. Olha o detalhe, hein? Não esquece disso, hein? Se eu quero aquecer mais a água, eu não vou usar mais resistores no chuveiro. Eu vou usar menos, porque quanto menor a resistência, maior a potência, maior o aquecimento. Posição A é a posição de inverno, questão tranquila.
Vou chamar a atenção mais uma vez. Esquentar demais quer dizer pouco resistor, porque pouco resistor, ou melhor, pouca resistência, implica em maior corrente para uma mesma tensão. Logo, dissipação maior de energia, aquece mais. Não esquece disso. Questão número 10, para finalizar esse TD, a quarta questão discursiva. Ele fala de duas lâmpadas A e B que são idênticas, a não ser pelo fato que o filamento da lâmpada B é mais grosso. Opa! A banca está vindo para a gente falar que ele quer que você use a geometria do resistor no cálculo. Ou seja, lá vamos de novo para a nossa segunda lei de Ohm. Ele falou que elas são idênticas. Então, mesmo material, mesmo comprimento. Só difere no fato de que a lâmpada B tem um filamento mais grosso, maior área, menor resistência. Ele pergunta pra gente quem é que vai brilhar mais sujeito à mesma tensão. P igual 2 sobre R, tradicional, mesma coisa, questão de brilho, maior potência quem tiver menor resistência. Vai ter menor resistência quem tiver maior área. Área de B é maior que a de A, inversamente RB, potência de B é maior que a de A, B brilha mais, tranquila demais, uma questão simples que está usando segunda lei de Ohm. Esse TD5 é um TD de fundamental importância. Estatisticamente, na prova de qualificação da UERJ, é o tema que cai sempre. E no Enem, 2, às vezes 3 questões de eletrodinâmica. Então, muito cuidado, bem atento a esse TD número 5 que o Joca aqui fez para ajudar você a estudar. Bom estudo, boa prova, seja feliz, mole de mas.